clima, no primeiro momento, foi extremamente importante, porque é um clima frio, né? Então, a quantidade de gordura que tu precisa é muito maior. Todos aqueles indivíduos que tinham um metabolismo mais proveitoso, né, de ômega 3 ou o que fosse, eles tinham mais filhos, porque eles eram mais adaptados à situação, eles eram mais fortes. Então, aqui o que a gente quis dizer é que foi uma seleção que favoreceu fortemente os indivíduos que tinham essa mutação, porque ela era vantajosa numa determinada situação. Depois, quando entra na América, tem que pensar num panorama que provavelmente quase todos tinham esse alelo, essa mutação, eles entram. Se espera que diminua. O problema é que ela passa nesse panorama não ser maléfica também. Então, tanto faz ter ou não ter. Porque tu já passou pelo evento de seleção forte e agora tu tá desbravando outro mundo, mas ela não vai ser ruim para ti em nenhum momento. E dessa mutação se tornou muito frequente porque eles ficaram cruzando entre eles. Em paralelo é o leite, né? A lactase, persistência à lactase na Europa. Numa glaciação, tu conseguir tomar leite e não passar mal, é uma baita coisa. Né? Quem não conseguia, não deixou tantos descendentes. Então, mais ou menos essa é a ideia. Eu estava simplesmente olhando os nativos americanos como um todo e pensando da seguinte forma: eu quero saber o que é diferente nos nativos americanos em relação ao resto do mundo do ponto de vista genético, no que se refere a doença metabólica e doença infecciosa. Porque a gente tem uma teoria que é a teoria do genótipo frugal. Essas populações todas que tiveram que se expandir muito dentro da América, tiveram que passar por muitos ecossistemas, o genótipo dela, ou o genoma, ele está adaptado para o mínimo necessário para a sobrevivência. Então, tu tem que usar o máximo da gordura ou o máximo do açúcar para sobreviver e depois a condição muda a ponto de tu ter abundância. Qualquer coisa que seja mais que o mínimo vai ter um problema metabólico, algum problema, colesterol, alguma doença da opulência que a gente chama, colesterol, pressão alta e obesidade. Na América tem um exemplo reportado, ele não é um exemplo de seleção natural em todo o continente americano, ele é um exemplo de seleção natural em populações da Mesoamérica, que são aquelas populações da América do Norte, né, e Central, que eram agriculturalistas e que passaram por um processo seletivo quando começaram a domesticar o milho. Eles hoje têm muitos problemas metabólicos devido a isso, porque naquela ocasião eles precisavam manter mais gordura dentro da célula. E depois que o processo agriculturalista se estabiliza e muda completamente a alimentação, eles não precisam mais de tanta gordura na célula e leva agora a ter problemas epidemiológicos. Se tu olhar os mexicanos hoje, eles têm uma taxa de obesidade altíssima, eles têm 2 vezes a diabetes que o resto do mundo. E essa mutação que a gente encontrou na Mesoamérica justamente estava relacionada à diabetes. A agricultura é um processo cultural, que não é um processo direcional de ganho incondicional. Então, assim, quando ela surge, ela não é benéfica, né? Ela tem que se estabilizar. O custo de calorias para tu conseguir, por indivíduo, para conseguir manter uma população estável, fisiologicamente, é muito alto. Então, num primeiro momento, esses indivíduos eles têm que se condicionar ao estresse nutricional. A gente sempre pensa que as populações caçadoras-coletoras têm mais déficit nutricional, não é verdade. A estabilização da agricultura ela é um processo drástico.